E as marcações que eu vou dividir aqui são desse livro, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Estou bem no comecinho ainda, página 55, mas já tem tanta anotação que eu fiquei a fim de compartilhar aqui as marcações que eu fiz, né? Eu conheço pouquíssimo de Nietzsche, só tinha lido então um livro, A Genealogia da Moral. O brother aqui nasceu na Prússia, é um filósofo, dentre os filósofos, assim, tem muita gente que fala que ele é bem contraditório, mas é inevitável que é um dos grandes nomes da filosofia, né? Então ele nasceu ali em 1840 e bolinha, esse livro deve ser de 1800, sei lá, 60 e qualquer coisa. E vamos lá para as marcações. Então esse livro, eu achei que era bem, eu não sei, eu acho que eu já tinha tido contato com ele há um tempo atrás, e era tão bizarro assim, era tão difícil de eu acompanhar o pensamento dele que eu devo ter lido 2 ou 3 páginas. E agora lendo, eu não sei, talvez eu tenha evoluído no sentido de repertório, né? De capacidade de compreensão de algumas coisas um pouco mais pesadas, que tá sendo até gostoso, assim, não é pesado como quando eu peguei dessa vez. E até o formato, que são várias historinhas. Tem um personagem que é o tal de Zaratustra, que vai para as montanhas, fica lá 10 anos e se torna um sábio. Ele desce e quer elevar as pessoas, e começa a pregar para as pessoas, um pouquinho ao estilo Bíblia, assim, né? E aí tem as passagens que ele vai chegando no povo lá e vai trazendo, vai falando sobre vários assuntos. E aí são curtos esses assuntos, tem 2, 3 páginas. Ele vai falar sobre guerra e guerreiros, 2, 3 páginas. Ele vai falar sobre, sei lá, violência, 2, 3 páginas. Sobre virtudes, 2, 3 páginas. Então é fácil, assim, não é fácil, né? Mas ele não é um treco gigantesco que você fica perdido ali, né? Então às vezes eu releio várias vezes o mesmo parágrafo, porque são aforismos, né? São parágrafos que contêm ali, às vezes, uma frase, às vezes, contém ideias que extrapolam. Então, assim, eu leio ela, né? Fecho, e são passíveis da minha interpretação também, né? Eu fico viajando aqui, puta, tá. Então, demora bastante para ler algumas páginas. Só que quando você se permite esse divertimento de falar, né? Tentar evoluir, né? E além das palavras, tentar trazer alguns sentidos para aquilo e até colocar a sua visão naquilo que você está lendo, é super interessante. Talvez eu não tenha a capacidade do filósofo de ler isso no sentido de extrair exatamente o que ele quer dizer, porque deve ter formar às vezes um repertório de Nietzsche para isso, ou de outros filósofos para isso, né? Talvez meu repertório não seja tão grandioso, mas isso não proíbe que eu tire muito sentido do que está sendo dito e faça, assim, as minhas interpretações. Então, bora lá para a primeira marcação, está aqui na página 18 que eu fiz, e é essa frase aqui, ó. Então, Zaratustra, acho que acabou de descer ali, ele falou que assim começa a queda do Zaratustra, né? Então, ele desce da montanha e vai tentar angariar as pessoas e percebe que as pessoas debocham muito dele, tá? Nesse momento, lá tem um rapaz meio na pegada de um palhaço, as pessoas que ele vai falar riem dele e tal. E aí segue um pouquinho, e aí ele diz aqui, já é o Zaratustra, né, falando, o sábio Zaratustra. Em verdade, o homem é um córrego poluído. Vós tendes que ser um mar para receber um córrego poluído, sem vos tornardes impuros. Em verdade, o homem é um córrego poluído. Vós tendes que ser um mar para receber um córrego poluído, sem vos tornardes impuros. Incrível, assim. Então, assim, todos nós estamos, né, sujos, estamos longe da clareza mental, né, do olhar sem vieses e em contato com vários homens, né. Então, para que a gente não seja o tempo inteiro enfeitiçado, que seja manipulado, reconstruído por toda essa impureza, por todas essas vieses, por todos esses formatos que cada pessoa que se aproxima da gente de ver o mundo, a nossa amplitude tem que ser maior. É isso que eu extraio aqui dessa frase, né?
no sentido do mar, né? Então a gente tem que ser um mar, porque vem aquele córregozinho sujo, mas dentro da imensidão do mar, tá tudo bem, o mar não vai ficar impuro, sujo, poluído, porque teve um córrego que chegou ali carregado de sujeira, porque ele é o mar, né? Porque ele é gigante. E a sabedoria, eu acho que tem, às vezes a gente percebe algumas falas de pessoas mais sábias que tem isso, né? Ela tá ali para instruir, né? Às vezes algumas pessoas vão levar coisas carregadas de sujeira e aquele ser sábio não vai entrar nessa, né? Pelo contrário, ele vai tentar, né, deixar passar essa sujeira e aquele córrego, na verdade, fica até mais puro ao passar, né? Ao acessar esse mar todo. Vamos para a próxima marcação. Aqui na página 32. E ele está falando das 3 metamorfoses aqui. Então ele diz de um jeito muito simbólico que o espírito humano passa por 3 metamorfoses. A primeira do camelo, né? Então aquele que carrega tudo. Você deve pensar em quantas vezes você já não foi o camelo, né, na sua vida, se é que não está sendo agora, né? Carrega as dores, fala assim, eu carrego, tô com pepino, deixa que eu vou levar, vou atravessar esse deserto. Aí tem a metamorfose para o leão é aquele que quer brigar para criar um espaço, e a terceira metamorfose que ele diz que é para se tornar uma criança, né, que é aquele que se diverte, que ri, que é leve, né, que o olhar é real, é puro, é capaz de se encantar com a simplicidade e a beleza das coisas, porque ela não está com uma mente super poluída. Então, a minha marcação aqui na página 32 é criar novos valores, mesmo o leão não é capaz disso. Aí está falando do leão aqui, né? Mas criar para si a liberdade de novas criações, isso a força do leão pode fazer. Então, a do camelo é mais fácil entender, talvez por isso eu até não anotei nada, mas a do leão, para mim, estava... Essa frase, ela deu uma clareada nessa história, né, do espírito leão, né? Tá dizendo que criar novos valores, o leão não é capaz disso, né, esse espírito leão. Mas criar para si a liberdade de novas criações, então olha que legal, não é... O leão não está criando coisas, ele está na fase de criar a liberdade para criações. Porque quem cria, no fundo, é a criança, né? Ela que se diverte, que cria e tal. A fase do leão é aquela que ele está agora, não é carregando o mundo, ele está brigando para abrir o espaço para a criação, para a diversão, né? Então, criar para si a liberdade de novas criações, isso a força do leão pode fazer. Próximo, frase anotada aqui. A criança é inocência e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado sim. Achei interessante que ele põe o sim com letra maiúscula no S ali, né? Em caixa alta. Talvez uma coisa assim, um sagrado sim, né? Quase o Deus do sim, né? Das coisas, da possibilidade. Então, a criança, né? A fase da criança, desse espírito criança, que talvez aqui, pelo menos como ele coloca, é o mais puro, mais avançado, né? É inocência e esquecimento. Que legal, né? Porque para a gente carregar esse esquecimento, para mim, também a interpretação aqui é o andar sem rancor, né? Porque você vai se deparando com as dores, com as coisas ruins que as pessoas fazem, e você vê a criança briga com o amiguinho, né? E daqui a pouco tá ali brincando de novo, né? Bate, não sei o quê, puxa, eu vejo meus filhos, né? E aí a inocência e o esquecimento. Aí tanto faz, daqui a pouco eles sentam junto e vai. E nós adultos não, né? A gente ouve uma coisa que não gostou, carrega, né? E aquele coração vai ficando rancoroso. E o que vai atrapalhando a nossa alegria, a nossa liberdade, a nossa diversão, né? Com o outro, com a gente. A criança é inocência e esquecimento, um novo começo, um jogo. É um novo começo a todo tempo, né? Eu colocaria aqui, completando Nietzsche, para eu ser um pouco modesto. Um jogo, uma roda que gira por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado sim. O primeiro movimento é uma coisa interessante também, né? Que a criança está o tempo inteiro iniciando coisas, né? E a gente, para iniciar, né? Às vezes demora, né? Tem tantos medos e tal. Vamos lá para a página 40. Deixa eu ver aqui do que ele está falando.
Está falando sobre o título aqui dessa passagem é dos desprezadores do corpo. Então ele está falando, pegando pesado com quem despreza o corpo ali, né? E a frase aqui que eu marco é: há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E quem é que sabe porque o teu corpo necessita da tua melhor sabedoria? Aí que ele trata o corpo como uma grande fonte sabedora, mais do que a nossa consciência, do que a nossa razão, né? Ao contrário, que eu compreendo que Zaratustra, né, na figura aí, né, Nietzsche, né, na figura de Zaratustra, está dizendo que talvez as percepções corporais, né, esse nosso todo, ele é a sabedoria, que a gente passa por cima dessa natureza, né? Talvez isso tenha a ver até com a história do niilismo, né? Que é a gente o tempo inteiro reprimir essas nossas vontades. Então, os grandes desejos, as grandes sabedorias, o corpo ele é talvez um sensor muito claro disso na nossa vida. Então, mais uma vez, né? Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E quem é que sabe porque o teu corpo necessita da tua melhor sabedoria? Deixa a provocação fortíssima. Você vê uma frase como ela carrega, né, sentidos e possibilidades. Próxima passagem aqui, muito interessante, das alegrias e paixões. Então, estou na página 42. E ele diz: meu irmão, se tu tiveres sorte, terás uma virtude e nada mais. Ficará mais fácil passar por sobre a ponte. Ter muitas virtudes é uma distinção, mas é um fardo pesado. E muitos dos homens que foram para o deserto se mataram pelo cansaço de serem batalha e campos de batalha de virtudes. Esse último pedaço, né? Muitos dos homens que foram para o deserto se mataram pelo cansaço de serem batalha e campos de batalha de virtudes. O próprio homem sendo a batalha e o campo de batalha, é essa guerra na gente, né? E se para o deserto tem talvez alguma analogia ali com Jesus na Bíblia, né? Que vai para o deserto ali bem no começo e passa por muitas provações, e aí talvez é aquele momento que diz assim, né? Quando ele passa e supera o diabo lá e fala, cara, não para você, não me tenta aqui, sai fora. E é a hora que realmente ele cruza o deserto, né? E sai grandioso, é difícil dizer isso, porque ele é grandioso, é um Deus, né? Mas sai comprovadamente, assim, o cara, né? E aí ele está dizendo aqui ao contrário, né? Quantas pessoas vão para o deserto, né? Vão passar pelas suas dificuldades, por aquele grande desafio, né? Os grandes desafios da vida. E aí elas se matam pelo caminho, desistem, porque elas são ao mesmo tempo a batalha delas. E agora, ele conecta isso com as virtudes, por terem muitas virtudes. Então ele diz que quem tem uma virtude tem uma grande sorte de não ter que ficar nessa luta, nessa batalha, porque às vezes as virtudes se disputam. E essas virtudes aqui, isso aqui eu parei exatamente nessa frase e escrevi bastante sobre virtude, aqui, pensando o que é a virtude, né? E ela é ao contrário do vício, né? Então, talvez seja a melhor forma, para mim, pelo menos, mais clara de pensar na virtude. Ela é o oposto ao vício, aquilo que eleva a gente, né? E eleva o outro na gente. Para mim, isso é a virtude. Então, de novo, né? Meu irmão, se tu tiveres sorte, terás uma virtude e nada mais. Ficará mais fácil passar por sobre a ponte. Ter muitas, esse legal, né? Por sobre a ponte. Ele não explica muito, né? Passar por sobre a ponte, com todo o rio, com tudo que está passando embaixo, né? Ter muitas virtudes é uma distinção, ou seja, poxa, te coloca num lugar que você é especial, mas é um fardo pesado. E muitos dos homens que foram para o deserto se mataram pelo cansaço de serem batalha e campos de batalha de virtudes. Para mim vem um alerta aqui, né? Então, Zaratustra, de alguma forma, está falando, foca em uma virtude, cuidado com esse excesso de virtudes, de quereres, de ser, esse ser, né, tão especial. Eu não marquei, mas vem uma passagem muito boa antes,
Deixa eu ver onde é que ela tá aqui, ó. Que incrível. Tá dizendo assim, ó, outrora tiveste cães ferozes no teu porão, mas ao final transformaram-se em pássaros e cantores maviosos. Ele está dizendo o seguinte, eu vou ler até um pouco antes, ó. Ele está falando sobre ter uma virtude, né, das alegrias e paixões. E tem uma parte maravilhosa aqui, ó. Que a tua virtude seja demasiado elevada para a familiaridade dos nomes. E se tens que falar sobre ela, não te sintas envergonhado de gaguejar. O que eu amo é uma virtude terrestre, acrescida de um pouco de prudência e o mínimo de sabedoria cotidiana. Mas esse pássaro construiu o seu ninho ao meu lado, portanto, eu o amo e o acarinho. Agora ele está sentado junto a mim sobre ovos de ouro. Outra hora tiveste paixões e as chamasses de mal, mas agora só tens tuas virtudes, e elas nasceram de tuas paixões. Achei a frase que eu queria, que era fabulosa, né? Outrora tiveste paixões e as chamasses de mal. As paixões, né, machucam a gente, né? Os desejos, as paixões, não só físicas por uma pessoa, mas por conquistas. Mas agora é a transformação. Só tens tuas virtudes e elas nasceram das tuas paixões. Então, assim, a paixão dando lugar à virtude. No âmago dessas paixões colocaste teus maiores objetivos. E desde então, elas se tornaram tuas virtudes e prazeres. No âmago, no centro dessas paixões, colocastes teus maiores objetivos. E desde então, elas se tornaram tuas virtudes e prazeres. Então aqui tem uma fórmula, né? Se você colocar objetivo no centro, da tua paixão, então se tem uma paixão, um negócio que eu quero muito, eu vou pôr objetivo. Elas se tornam virtudes e prazeres. Olha que legal, né? Porque não necessariamente a paixão é prazer, né? Pelo contrário, muitas vezes não é. É dor e sofrimento. Mas se colocar objetivo, ela pode se transformar em virtude e prazer, né? A paixão se tornar virtude e prazer. E aí que ele diz aquela frase que eu trouxe. Então, outrora, ou seja, na hora que você tinha paixão, né? Sem objetivo e sem virtude, seria isso, né? Mas agora eu vou ler o que ele escreveu. Outrora tiveste cães ferozes no teu porão, mas ao final transformaram-se em pássaros e cantores maviosos. Então, lá na hora que você tem as paixões sem objetivo, sem isso se tornar uma virtude, você é um colérico, né? A raiva, tô nervoso, tá enfesado, tá não sei o quê. Mas agora, com as suas virtudes, no lugar das suas paixões, aquele cão feroz que vivia na tua porta, né? Na porta da tua cabeça, aqui na ponta da boca, né? No teu ouvido, agora se transformaram em pássaros e cantores. Ah, cara, puta que pariu, muito bom, né? Página 45 aqui, e aí a gente tem essa passagem também, esse capítulo, do ler e escrever. De todas as escritas, apenas amo o que uma pessoa escreve com o seu próprio sangue. Escreve com sangue e descobrirás que o sangue é espírito. De todo jeito, né, que se escreve, apenas amo o que uma pessoa escreve com seu próprio sangue, com dor, com verdade, né? Com a realidade. Porque quanto a gente escreve, quanto a gente lê, bullshit, né? Blá, 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 né? Poucas vezes, né? Poucas leituras de peso que você vê que a pessoa deu sangue, deu a alma, né? Seguindo ali outra frase. Aquele que escreve com sangue e em aforismos não deseja ser lido, mas aprendido de cor. Puta frase, né? Então, assim, aforismos, né? As metáforas, condensando grandes ideias em sentenças, né? Então, aquele que escreve com sangue e em aforismos não deseja ser lido, mas aprendido de cor. Talvez até
Talvez não, né? Acho que claramente uma confissão, né, do próprio Nietzsche, dizendo assim, eu quero ser aprendido de cor, que eu tenho aqui, eu estou dando tanto de mim, estou dando meu sangue, estou dando a minha vida, que eu não quero que alguém me leia, não. Eu quero que vocês aprendam de cor, ou seja, que entre no core, né, do coração, que isso entre nas tuas entranhas. Nas montanhas, o caminho mais curto é o de pico a pico, mas para isso é preciso ter pernas longas. Os aforismos devem ser os picos, e aqueles para os quais são ditos devem ser altos e fortes. Nas montanhas, o caminho mais curto é o de pico a pico, mas para isso é preciso ter pernas longas. Os aforismos devem ser os picos, a parte mais alta, né? E aqueles, para quem está lendo, né, para os quais são ditos, devem ser altos e fortes. Para você alcançar o aforismo, aquele pico, aquela essência, essas frases que ele está trazendo exatamente aqui, para alcançar isso, tem que ser alto e forte, né? Tem que aguentar o tranco aqui, né? A atmosfera rarefeita, lá no pico da montanha, né? E pura, a proximidade do perigo, porque quando você lê isso aqui, ele está dizendo, está carregado de sentidos, de símbolos e provocações, né? E o espírito pleno de uma maldade alegre são coisas que combinam entre si. E a última marcação que eu tenho aqui, antes da página 55, é: eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. E quando vi meu diabo, achei-o sério, rigoroso, profundo e solene. Ele era o espírito da gravidade. É por causa dele que todas as coisas caem. Não é com a raiva, mas com o riso que nós matamos. Vinde, vamos matar o espírito da gravidade. Aqui ele está falando ainda do ler e escrever, né? E eu vou ler de novo, porque ele está falando assim, tem um caminho aqui para a gente deixar de ser sério, chato, né? Que esse é o diabo, que essa é a coisa ruim, essa solenidade, e que tem um caminho para a alegria, né? Quando vi meu diabo, achei-o sério, rigoroso, profundo e solene. Ele era o espírito da gravidade. É por causa dele que todas as coisas caem. Não é com a raiva, mas com o riso que nós matamos. Vinde, vamos matar o espírito da gravidade. Vamos acabar com ele, né? Com a chatice, com a seriedade, através do quê? Do riso. É através do riso que matamos esse diabo. É isso aí. Tem comentários, pensamentos aí do que a gente acabou de ler e dividir. Vai ser uma alegria ler, compartilhar e dividir algumas ideias com você. Valeu!